Boa tarde a todos e todas presentes. Pessoal, eu vou pedir a gentileza de manterem os microfones fechados por enquanto. Ao final da apresentação, eu vou abrir para a gente poder trocar, né, ideias e impressões sobre a apresentação. E quem puder também deixar a câmera fechada neste começo, é interessante para a gente evitar que esses programas, né, deem alguma travada, tá bom? Agradeço bastante a presença de vocês, por se disponibilizarem a ouvir numa tarde de sábado, um pouquinho sobre a importância do patrimônio histórico, material e imaterial da cidade de Franca. Essa palestra, então, essa conversa, se intitula Sociedade Italiana, Reflexões sobre Memória e Patrimônio. Ela foi selecionada no edital emergencial da cultura, pela Lei Federal Aldir Blanc, aqui na cidade de Franca, com apoios, então, da Prefeitura de Franca e da FEAC. Então, agradecendo aí a essa lei, né, e a essas instituições que permitem trabalhos na área da cultura, mesmo durante a pandemia. Bom, pessoal, esta fala, ela vai se basear, então, numa experiência de curadoria histórica que foi realizada na Sociedade Italiana de Franca, interior de São Paulo, por mim, durante 24 meses. A Sociedade Italiana de Franca é uma entidade beneficente, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre origens e características da sociedade italiana. E essa curadoria histórica, ela envolveu desde o levantamento das condições da documentação dessa entidade centenária, até as características do prédio, que hoje é tombado, o tratamento dessa documentação, a classificação, a organização de um acervo interno, até a elaboração, então, de pesquisas também, que foram indicando a riqueza de toda essa documentação, bem como das características do prédio, né, onde se localiza a sede desde a década de 1935. Ok? Então, todas as impressões que eu tive, né, o cruzamento de informações com outras pesquisas, com outras documentações possíveis aqui nos acervos públicos e privados, dos membros da sociedade italiana, amigos, pessoas que participavam de eventos nesta entidade, enfim. Bom, depois eu vou falar dos resultados dessa curadoria, dos resultados práticos dessa curadoria, mas a apresentação agora sobre a trajetória histórica da sociedade italiana e algumas características da comunidade de imigrantes italianos que se filiou e participou dessa entidade, vão ser apresentadas agora, né, com base nessa documentação que eu disse para vocês, e também com base em relatos de história oral colhidos por mim também, das pessoas, dos sócios mais antigos, né, a maioria deles nascidos na Itália e vindos para o Brasil, ou ainda crianças, ou já jovens, adultos, e que nos traçam um panorama bastante rico e bastante diverso da experiência, então, dessa população italiana que se fixou em Franca desde aí finais do século XIX, né, até década de 50, mais ou menos, do século XX. Ok? Bom, então, para começar, eu gostaria de falar um pouquinho sobre localizar vocês, né, o que eram essas sociedades italianas, dar um panorama geral das sociedades italianas no Brasil. Essas sociedades italianas, então, de maneira geral, são associações de socorro mútuo, né, que eles falam mútuo socorro, e são parte indissociável da experiência dos imigrantes italianos no Brasil, tá? Desde os grandes centros até as pequenas e médias cidades. Bom, tanto na Itália quanto em outros países onde ocorreu a imigração italiana, essas sociedades de ajuda, elas constituíam uma das principais formas de agregação e amparo aos trabalhadores. Lá na Itália,
elas aconteciam também apoiando os trabalhadores, né, os seus sócios, e aqui no Brasil e em outros países que receberam imigrantes italianos, as suas formas de funcionamento são bastante semelhantes, tá? Pelo menos até a década de 30, né, quando algumas questões políticas vão acabar influenciando na organização dessas sociedades. Então, os sócios contribuíam, né, por mês e, em troca, recebiam assistência sanitária em caso de doença. É interessante lembrar que, no caso dos imigrantes italianos no Brasil, muitas vezes, esta era a única forma de auxílio que eles tinham, uma vez que o governo não oferecia um auxílio oficial, né, governamental a esses imigrantes. Bom, esse auxílio, ele podia envolver desde remédio, né, fornecimentos de remédio, algumas associações, perdão, tinham uma farmácia própria, outras tinham um convênio, né, com médicos, farmacêuticos, e acontecia o reembolso, e também existia auxílio em casos de morte, de doença permanente, e de outras situações que iam se apresentando, né, no contexto da imigração. Bom, o que acontecia no caso das sociedades fora do Brasil, fora da Itália, as formas de associação elas vão se diferenciar de acordo com o contexto, né, de cada localidade. Então, na Itália, geralmente, as associações elas tinham um caráter que poderia envolver caráter regional, né, os regionalismos, e também poderiam se configurar como associações específicas para determinadas funções ou determinadas, como eu vou dizer para vocês, determinadas profissões, né, como se fossem associações de classe mesmo, de profissionais específicos. Fora do Brasil, como os imigrantes eles vão geralmente vir de regiões diferentes, então todo esse contexto ele vai ser adaptado. Aqui em Franca, por exemplo, a sociedade italiana ela se pautou por receber, né, todos os imigrantes de todas as regiões, né, da Itália que vinham para Franca. Não havia limitações quanto à categoria trabalho ou condição social, e nem quanto a ser residente em área urbana ou rural, como poderia acontecer em algumas associações em grandes cidades, tá? Bom, aí o que a gente tem? A Sociedade Italiana de Franca, ela vai, então, como eu disse inicialmente, ter um papel preponderante no acolhimento e na organização, né, desses imigrantes italianos que se fixam principalmente na área urbana de Franca, embora essa não fosse uma exigência, tá? A Sociedade Italiana, ela foi fundada oficialmente em Franca em 1892, né, exatamente, então, num período de aumento da imigração italiana e também de aumento da produção cafeeira na nossa região, né? Então, eu vou mostrar para vocês aqui alguns dados sobre a imigração italiana no Brasil e em Franca, para a gente poder pensar um pouquinho a característica, então, desses associados e desses imigrantes, né, italianos aqui em Franca. Só um minutinho. Bom, esses dados, eles foram tirados de um estudo do Rogério Marques Faleiros, que depois eu vou citar para vocês. Ele comparou dados da imigração no Brasil e no interior de São Paulo e depois em Franca, né? Então, a gente tem aqui os períodos de entrada de imigrantes em Franca. Antes de 1880, a gente tinha 1%, né, de imigração, de quantitativo, de entrada de imigrantes. De 1880 a 1890, 9%, e a gente vê que aí, 1891 a 1900, até a década de 1920,
a gente tem os maiores percentuais, então, de entrada de imigrantes em Franca, 24%, 19%, 23%, de 21 em diante, ficou na faixa dos 20% também, e sem registro, né, aquelas pessoas que não tivemos como precisar o período de entrada, 4%. Mais uma vez, ele vai comparar, então, aqui os dados sobre a nacionalidade dos imigrantes registrados em Franca, observando os registros, né, aqui nos arquivos locais, e ele vai chegar a esses seguintes dados aí. Italianos, 42%, espanhóis, 37%, portugueses, 9%, sírio-libaneses, 7%, japoneses, 2%, e outras nacionalidades, 3%. Bom, ele também detalha aqui as regiões, né, e a porcentagem de cada região, comparando também a composição de Franca com a composição no caso do Brasil, né? E a gente tem aqui os dados de Franca vão mostrar, por exemplo, aqui a maioria dos imigrantes provém da região do Vêneto, né? Depois a Lombardia, Emília e Romana, depois Toscana, Ligúria, Piemonte, Lácio, 6%. E aí, o mais interessante é que quando nós começamos a pesquisar, então, os dados, né, a documentação da Sociedade Italiana de Franca, vou voltar aqui um pouquinho, quando nós começamos a comparar esses dados das pesquisas nacionais e da cidade de Franca, que tratam da cultura cafeeira, da economia cafeeira no período, a gente vai ver que esses dados, eles são muito próximos, muito semelhantes, né? Então, eles acabam confirmando já muitas das pesquisas mais atuais que dão conta da imigração e da economia, né, que envolve a população imigrante no período. O que a gente tem aqui de interessante no caso da sociedade italiana? A gente pôde observar, por exemplo, documentos que fazem parte do acervo pessoal e também do acervo oficial da entidade, pessoal dos sócios, desculpa, e também do acervo oficial da entidade, documentos como fichas de sócios, atas, registros de atas, né, que são registros feitos em italiano, manualmente, que é uma riqueza também essa documentação, fichas médicas, né, desse auxílio prestado pela sociedade, diplomas que os sócios recebiam quando se associavam, enfim, todo tipo de documentação, e até documentação fiscal mesmo da sociedade, acabam revelando pequenos detalhes que fazem a gente montar um quebra-cabeça muito importante, não só para a família, né, desses imigrantes que muitas vezes até hoje buscam dados sobre né, os seus antepassados que vieram para o Brasil, querendo saber quando vieram, de onde vieram, com quem vieram, com que idade chegaram, não só para essas pessoas, mas também para a gente entender a formação desse mosaico cultural aí, né, que compõe, então, a cidade de Franca, nesse final do século XIX, início do século XX, que está virando, então, um centro urbano de referência por conta da expansão da economia cafeeira, né? A gente sabe, então, que Franca, nesse período, vai passar por toda uma remodelação urbana, né? Financiada, patrocinada pelos barões do café, pelos senhores do café, e a gente vai poder entender como é que esses novos imigrantes também atuaram na área urbana, que a gente tende muito a pensar o imigrante atuando, né, nas fazendas, nas lavouras, e pensar, então, como eles se integraram, interagiram a essa nova sociedade urbana que, então, se formava no período, é bastante interessante. Essa documentação, então, nos permite vislumbrar alguns aspectos como este. Tá? Então, eu vou procurar mostrar também algumas dessas questões aí que a gente conseguiu, né? Claro que não é uma pesquisa que traz
que tem a pretensão de trazer dados conclusivos, né, até porque é uma pesquisa recente, né, e de curta duração, mas é uma pesquisa que dialoga muito bem, então, como eu disse, com os trabalhos que já tem nessa linha, né, e procuram mostrar, então, essa complexidade do ambiente urbano e a intensa participação da comunidade italiana, né, em vários aspectos aí da sociedade, sociais, políticos, econômicos, religiosos, enfim. Bom, como eu disse, então, pessoal, essa documentação que a gente foi levantando, ela foi suscitando, né, várias questões que foram sendo encaminhadas pela própria dinâmica de interesse dos membros da sociedade italiana, né, de acordo com os interesses que eles tinham, pessoais, ali, de organizar melhor os dados sobre a história da sociedade italiana e de seus membros, a gente foi encaminhando, então, algumas questões. É interessante observar que, no início dessa curadoria histórica, existiam várias lacunas, né, com relação à própria trajetória da sociedade italiana enquanto entidade, os seus membros, a composição das suas primeiras diretorias, de todos os seus sócios. Então, eu fui observando que uma demanda muito grande, por exemplo, dos sócios, era saber quais eram as famílias que desde o início da sociedade italiana foram sócios, foram associados, né? Então, a gente conseguiu fazer levantamentos como esse, através dos registros das atas, por exemplo, que são muito precisos, né, e muito detalhados, e também, a partir desses dados, as famílias foram trazendo documentos pessoais, né, que mostram para a gente um panorama de como era essa experiência da imigração. Cada família ali vivenciou de uma forma, né, existiam famílias mais abastadas, famílias menos abastadas, e cada família, então, começou a compartilhar essas experiências, né, da trajetória da imigração, da fixação aqui em Franca, enfim, da passagem por outras cidades, às vezes, e isso foi sendo, então, foi caminhando de acordo com o interesse, a dinâmica, né, também dos sócios atuais, das pessoas mais jovens que fazem parte da sociedade italiana e muitas vezes não tinham contato, né, com toda a trajetória da entidade, destas famílias e da própria família também. Então, isso também foi servindo para fortalecer o vínculo, né, dos associados, das pessoas que fazem parte hoje da sociedade italiana. Foi uma experiência bastante interessante, não só para eles, mas para mim também participar aí de toda essa dinâmica. Bom, pessoal, voltando um pouquinho, então, aqui para a questão dessa experiência, né, da imigração, a gente viu aí, então, que existiram, né, várias correntes migratórias, né, para o Brasil, em vários períodos aí, mas o período da cultura cafeeira, por conta de toda a política, né, de substituição de mão de obra escrava, a gente sabe que foi um período que acabou sendo um período especial aí nessa questão da imigração, né, principalmente dos italianos. Na documentação da sociedade italiana, a gente pode, por exemplo, observar vários documentos, que eu vou mostrar para vocês alguns deles agora, que mostram a importância desses registros, né, dos detalhes desses registros, para a gente entender, então, a origem, né, dessas famílias, e, como eu disse para vocês, o contexto em que cada uma delas veio para Franca, né, as condições e as questões que motivaram essa migração. Vou mostrar para vocês, então, alguns documentos que a gente teve contato, para vocês entenderem um pouquinho do que eu estou falando. Aqui, por exemplo, são documentos que se misturam, né? Documentos de origem pessoal, documentos que os sócios foram trazendo para a gente, a partir do momento que a pesquisa se desenvolvia, e documentos oficiais, né, produzidos pela própria sociedade italiana. Aqui nós temos um passaporte de um membro antigo da sociedade italiana, né, o Carlo Siciliani, até hoje a família é membro dessa entidade. Aqui no passaporte a gente tem várias informações sobre a origem,
a data em que a família veio para o Brasil, né? Quantos eram os membros dessa família, enfim, detalhes bastante interessantes. A família do Carlos Siciliani, como eu disse para vocês, então, ela veio toda para Franca nesse período, então era o Carlos Siciliani, sua esposa e 2 filhos, né, a Ana Catani e as 2 crianças. Essa família, ela tinha bastante documentação referente a essa viagem, né, uma dos membros da família, a dona Alma Siciliani, veio ainda criança, mas ela soube detalhar bastante coisa sobre a viagem, né, porque isso foi passado, né, para ela, pelos pais, enfim, a família sempre compartilhava essas informações. Então, a gente tem aí, né, o passaporte dos 2, como era comum na época, as crianças menores sempre tiravam foto, né, com a mãe, e a família, então, era da região, do Carlos Siciliani, era da região, se não me engano, de Lucca, isso. Aqui a gente tem o bilhete de passagem dessa mesma família, o Carlos Siciliani, a Ana Catani, a Alma e o Corrado Siciliani, que eram as 2 crianças, né? Então, as 2 crianças com 4 e 3 anos e os 2 adultos, 34 e 31 anos. Eles vieram no famoso navio Santa Cruz, que foi um navio que fez várias viagens aí nessa rota, no período. A data da viagem, 24 de setembro de 1951, né, e eles desembarcaram no Porto de Santos, então, eles embarcaram em Gênova, perdão, e desembarcaram no Porto de Santos. Essa família também tem o seu registro na hospedaria dos imigrantes, tá? E esses registros, então, foram compartilhados e juntados aí ao acervo da sociedade italiana. Outros dados da família foram levantados nas atas da sociedade, né? Período em que o pai, né, se associou, e depois o período em que a Alma Siciliani também se associou, depois de adulta. Então, tudo isso faz parte, então, do acervo da sociedade, são documentações como essas. Também outras famílias que fazem parte começaram a fazer, então, o histórico da trajetória, né, dos seus membros. Aqui a gente tem, por exemplo, a matrícula da família Guasti, que também é uma família que faz parte da sociedade desde os seus primórdios e até hoje em dia, né, a família Guasti, que saiu de Mombaruzo. Aqui tem o registro detalhado da família no livro de matrícula da Hospedaria dos Imigrantes, por exemplo, né. Aqui, outro documento bastante interessante é a ficha de associação, que mudou o modelo ao longo dos anos, mas na maioria das vezes ela permite que a gente colha dados bastante detalhados sobre os associados, né? Então, desde a data de filiação, aqui no caso da família Jacinto Ferrari, até a origem, né? O local de nascimento, né, dessas pessoas, o nome de pai, nome de mãe, data de nascimento, local de nascimento, enfim, onde residia na época da associação, né, e quem era o presidente na época. Então, só nessa ficha aí de sócio, a gente pôde levantar dados bastante interessantes e fazer uma relação, então, de todos os sócios que compuseram a sociedade italiana desde sua origem até os dias atuais. Esses dados hoje são bastante procurados, né, pelas famílias residentes em Franca e também fora de Franca, para poder compor, então, a documentação, às vezes, necessária para tirar a cidadania, ou mesmo para conhecer mais sobre, né, a trajetória das famílias. Aqui uma curiosidade do navio Santa Cruz, né, que foi um dos navios mais famosos na época. Ele teve aí várias funções, trafegou por vários trechos ao longo da sua vida útil, mas esse trecho Itália-Brasil foi o mais famoso dele. E lembrando, então, que ao contrário, né, do que muito se romantiza, os relatos também das famílias na sociedade italiana nos permitem lembrar que nem sempre as condições de viagem, nem sempre as condições dessa travessia eram tranquilas, né?
São os navios muitas vezes superlotados, porque não havia um cuidado dos governos na época resguardar, né, essa população de imigrantes que era atraída para o Brasil com propagandas maravilhosas, muitas vezes propagandas enganosas, né, que diziam que era a terra prometida e que aqui eles iriam fazer fortuna, ocultando muitas vezes as duras condições, né, de trabalho e de tratamento que muitos desses imigrantes encontraram pela frente, né? Lembrando que essa travessia poderia durar aí até 40 dias, dependendo do caso. Bom, pessoal, agora voltando aqui um pouco. Só um minuto. Voltando aqui um pouco, então, para a trajetória da Sociedade Italiana de Franca, eu gostaria, então, de falar um pouquinho, né, da história dessa entidade. A gente conseguiu levantar também bastante documentação sobre a atuação dessa sociedade italiana e gostaria, então, aqui de compartilhar os principais dados. É claro que são muitos detalhes, eu não vou me ater aos detalhes aqui para não ficar cansativo, mas tem uma extensa documentação hoje disponível, como eu disse, na Sociedade Italiana de Franca. Os interessados em pesquisar, em conhecer mais detalhes, podem consultar esse acervo mediante autorização, né, da direção da Sociedade Italiana. Eles são bastante solícitos e fazem questão, então, de divulgar esses dados, né, e contribuir aí para as pesquisas, ou mesmo para as pessoas que têm um interesse particular nessa história. Tá bom? Mais informações também vocês podem me pedir depois. Bom, o que é, então, a Sociedade Italiana de Franca, ou Società di Mutuo Soccorso Fratelli Italiani Uniti? A Sociedade Beneficente Irmãos Italianos de Franca, como é chamada hoje, foi fundada oficialmente em 20 de setembro de 1892. E, naquela época, né, foi denominada Società di Mutuo Soccorso Fratelli Italiani Uniti, inspirada, então, no nome das demais sociedades italianas que tinham na Itália, como eu disse, e também no Brasil nesse período, tá? Embora essa seja a data oficial da fundação, as atas que eu consultei, como eu disse para vocês, todas as atas manuais, registradas em italiano, que detalham muito bem todas as reuniões, né, que aconteciam, os propósitos dessa entidade, dos seus membros, e os propósitos da atuação, então, em prol dos imigrantes, nos dão conta que essas reuniões já aconteciam antes da data oficial, né? Então, eles se reuniam na casa de membros e de antigos diretores, até que tivessem condições, né, de ter uma sede própria. Então, entre esses membros mais antigos, né, estão lá o presidente Domenico De Luca, que era o barão de Strasari, o vice-presidente Gaetano Petraglia, o secretário Francesco Tárcia, o vice-presidente Hermenegildo Scarlato, e entre os membros, né, os chamados conselheiros, estavam nomes também de pessoas bastante atuantes já na sociedade francana, como Vincenzo Gramani, Achille Maselli, Benedetto Giampaolo, Luigi Sabato, Leonardo Barsi, Vicente Chica, Gaetano Giacomello, Giuseppe Falvo. É interessante... Opa, acho que teve alguém que entrou aqui sem querer. É interessante a gente notar aqui, pessoal, que já, né, os membros, desde a primeira formação, são pessoas que já gozavam de determinado destaque, né, na sociedade francana, né, como Domenico De Luca e o Gaetano Petraglia, e também outras pessoas que não tinham, assim, né, um renome ainda na cidade, que compunham aí os conselheiros. Então, como eu disse para vocês, eles não tinham era uma sociedade que agregava pessoas de várias origens sociais, tá? Com mais ou menos influência política naquele momento. É claro que o fato dos presidentes e vice-presidentes serem pessoas, né, com grande poder já econômico e político na época, ajudou, né, a consolidar essa entidade.
Bom, então, como eu disse antes, os motivos do surgimento da Sociedade Italiana de Franca estão ligados à necessidade de prestar assistência, principalmente assistência médica e social aos italianos recém-imigrados, né? É, lembrando que não existia nenhum atendimento por parte do Estado brasileiro naquela época, ok? Então, ainda hoje, né, a sociedade italiana faz questão de destacar que os seus principais objetivos são muito vinculados aos objetivos iniciais, que é o fomento à fraternidade, a conservação do espírito de nacionalidade, amor, a ordem e a cultura italiana e brasileira, a prática da poupança e assistência, e também, atualmente, o fomento à cultura e à língua italianas, ok? Bom, como eu disse, era de praxe nas demais sociedades italianas e também na Sociedade Italiana de Franca que fossem proibidas atividades políticas, né? Exatamente porque eles estavam aí lidando com períodos de guerra e entreguerra, né? Então houveram momentos de conflito, momentos, inclusive, que a sociedade italiana teve que ser fechada, e essa era uma exigência, então, para quem fosse se associar, tá? Então, dentro da sociedade italiana, essas manifestações políticas eram proibidas. Bom, como eu disse para vocês, então, embora eles ainda não tivessem uma sede própria, né, o local das reuniões era itinerante, essas primeiras diretorias, então, já manifestavam a intenção de comprar, né, um local para acomodar a sede, e já na década de 20 eles começam a se reunir aqui em salas na Rua do Comércio, principalmente na Rua do Comércio número 55. Mais tarde, a Associação Italiana ela vai receber uma doação de uma área onde hoje se encontra o Palmeirinhas, né, o Palmeiras Futebol Clube de Franca. Esse terreno foi doado, então, por Fulgêncio de Almeida, e nesse local a sociedade italiana mantinha uma horta, né, para doação de alimentos às pessoas carentes, aos associados italianos carentes, mais carentes. Nos primeiros estatutos, então, não havia limites quanto ao número de associados e, enfim, as suas condições econômicas, né, então isso sugere uma condição de igualdade entre os candidatos, que deveriam ser italianos natos e ter boa conduta moral, tá? Essa era uma exigência. E até 60 anos de idade também. E aí, então, como eu disse para vocês, nas primeiras décadas, a documentação mostra que a entidade teve uma atuação bastante intensa, né, no amparo a esses membros, a esses associados, principalmente na questão de saúde. São vários os registros médicos, as fichas médicas que dão conta, né, de amparo a esses associados, às vezes até mesmo nos casos mais graves de uma ajuda, né, mensal para os associados, e de uma ajuda às viúvas também, uma ajuda financeira às viúvas. Essa documentação ela é bastante detalhada, né, e também bastante numerosa, o que mostra, então, que realmente a entidade cumpriu, né, o seu principal objetivo aí durante as suas primeiras décadas de funcionamento, né. Nas atas também a gente vê vários pedidos de auxílios de pessoas da comunidade, de entidades assistenciais da cidade de Franca, tá? E de escolas, né? Então a sociedade atuou bastante aí na ajuda financeira às primeiras escolas de Franca, tá? A gente tem aí na documentação fiscal detalhes, né, dessas contribuições mensais que foram constantes durante o longo período, e é bastante interessante, então, observar a importância, né, da atuação da entidade para essas famílias também de não italianos, né, já que as escolas públicas recebiam crianças de todas as origens, né. Bom, pessoal, vou mostrar depois para vocês algumas outras documentações. Interessante também observar que a sociedade italiana era mantida por meio de doações, né, de pagamento de mensalidades e doações de seus sócios e de doações de alguns membros mais abastados, né,
E entre as ações da sociedade italiana, nas primeiras décadas, além dessas que eu já citei, a gente tem também a manutenção de leitos em hospitais, como Santa Casa de Franca e Antigo Hospital Humberto I, sediado em São Paulo. Interessante, então, que também eles mantinham leitos lá, né, para casos de doenças mais graves. Só um minuto. A manutenção dessa chácara Santa Luzia, como eu disse para vocês, que produzia alimentos para doação, né? Havia também um intenso contato com demais agremiações italianas, né, do estado de São Paulo e de outras regiões do Brasil. Havia uma preocupação em legitimar, frente aos poderes brasileiros e italianos, a sociedade italiana como porta-voz, então, né, da colônia italiana de Franca. Então, tem toda uma documentação oficial que dá conta, né, desse diálogo com os cônsuls e com representantes dos governos brasileiros e italiano. Houve também uma intensa mobilização para que Franca tivesse um agente consular, né? Então, a instalação dessa agência em Franca se deu em 1902, e o primeiro agente consular foi o Gaetano Petraglia. Então, importante essa conquista, né, da sociedade italiana de Franca, que conseguiu que Franca tivesse um representante aqui, né, no município, do consulado, e depois, mais tarde, o Bonaventura Cariolato também atuou como agente consular até a década de 30, tá? Também constam doações para a cadeia pública de Franca e demais entidades beneficentes, nacionais e italianas, como a Cruz Vermelha Italiana, por exemplo, principalmente durante a Primeira Guerra. Houve uma intensa mobilização de toda a comunidade italiana de Franca para angariar recursos, então, em prol da Cruz Vermelha nessa época. E uma atividade cultural bastante interessante, bastante valorizada também pela entidade, era o patrocínio da banda de música, né, muito também comum nesse período da década de 20, 30, chamada Belle Époque, né, em que, como eu disse, Franca estava passando por um período de intensa urbanização e modernização dos costumes, e que as bandas de músicas eram uma das referências, né, dessa modernização dos costumes, junto com cinemas, teatros e tal. Então, a banda oficial aí da comunidade italiana era a banda Giuseppe Verdi, né, que tinha apresentações em todos os locais da cidade, assim, de forma constante. Bom, gente, outra ação bastante interessante da Sociedade Italiana de Franca, que eu localizei na documentação local, na documentação, não só nas correspondências, né, internas da sociedade, mas também na imprensa local, foi esse trabalho de desmistificação do preconceito contra os imigrantes italianos, né, porque a gente também tende a romantizar essa presença, né, dos imigrantes europeus no Brasil, mas houveram, sim, conflitos, embora eles não sejam muito discutidos, né. Aqui em Franca, então, a gente tem alguns episódios, né, que demonstram essa perseguição, principalmente durante o período da Segunda Guerra Mundial, né, em que digamos, essa intolerância foi incentivada, de certa forma, até pelos governos da época, né. E aí a gente tem, por exemplo, aqui, algumas atas que registram que um jornal da época, chamado Jornal Francano, estaria publicando artigos que denegriam os membros da comunidade italiana, né, que geralmente eram retratados aí pegavam episódios esporádicos, assim, de algum desentendimento em que algum trabalhador pudesse estar envolvido e descreviam aquilo como se fosse uma regra, né, da comunidade italiana de Franca. E aí, por exemplo, crônicas bastante pesadas, aí, carregadas de preconceito, né, na época, que dão conta de discussões comuns e brigas, né, que envolviam trabalhadores italianos, e aí o jornal coloca como se isso fosse um problema recorrente da comunidade italiana, né? Então a entidade ela vem a público de várias formas, também por meio de jornal, de cartas às autoridades e debates internos, demonstrar preocupação com a construção dessa imagem, né? E pedindo mais tolerância, pedindo para que as autoridades averiguassem esse tipo de postura, né?
que era, nas palavras deles, uma perseguição mesmo contra a comunidade italiana de Franca. Isso também me chamou bastante atenção. Há uma grande preocupação também dos membros da Sociedade Italiana de Franca em ter entre seus membros, né, representantes das autoridades locais, como promotores, prefeitos, médicos, para poder mostrar, então, essa intenção de integração entre italianos e brasileiros, mostrar como eles valorizavam e respeitavam a cultura brasileira também, embora fossem uma entidade de italianos, né? Mas a preocupação era sempre mostrar respeito e profunda admiração pelo Brasil, tá? Isso sempre aparece, então, na documentação oficial. Houveram outros momentos também em que a sociedade teve um papel bastante importante na vida dos associados, como, por exemplo, em casos de repatriação. Um episódio específico ficou famoso na década de 20, 1928, em que uma viúva teve que retornar à Itália para receber uma herança, e devido a conflitos, né, políticos intensos que a Itália estava vivendo naquele período, essa viúva foi impedida de retornar ao Brasil, e a família aqui, junto ao consulado, né, que então tinha um representante do consulado aqui em Franca, que na época era o Cariolato, atuou então junto ao governo italiano para que essa senhora fosse repatriada, né, e tivesse garantido todos os seus direitos aí, econômicos e políticos na época. Na época, até o interventor, então, do estado de São Paulo, atuou junto à comunidade italiana de Franca para que acontecesse esse retorno, né, dessa senhora para Franca sem maiores problemas. Então, só para mostrar que a sociedade italiana, ela tinha, então, uma ativa participação, né, na vida da comunidade italiana, não só em questões mais domésticas, mas também em questões que extrapolavam, às vezes, a esfera, né, doméstica e até mobilizava aí a diplomacia do Estado, né, para poder discutir e resolver as questões. Voltando, então, aqui à fundação da Sociedade Italiana de Franca, pessoal, vou mostrar mais alguns documentos referentes a essa entidade, a trajetória dessa entidade, tá? Só um minutinho. Aqui, como eu disse para vocês, uma ficha médica, né, com bastante detalhes sobre o associado, e aí tinha detalhes sobre o seu problema, o médico ou farmacêutico que atendiam. Então, a partir desses dados também a gente consegue ter uma ideia dessa variedade de profissionais que atuavam, né, no ambiente urbano de Franca naquele período. Muitos desses médicos e farmacêuticos também tinham origem, né, italiana, como vários dos prestadores de serviços que a gente vai mostrar depois, tá bom? Aqui um documento oficial que mostra o pedido de repatriação da Antônia Calvi, foi aquela história que eu mostrei para vocês, de repatriação, de sucesso de repatriação, né, que teve ajuda, inclusive, do interventor, o Ademar de Barros. E agora, falando um pouquinho sobre a construção da sede da Sociedade Italiana, eu gostaria de mostrar alguns documentos que nos ajudaram, então, a compor esse mosaico da trajetória da nova sede, que é hoje, até hoje, né, é o local onde a Sociedade Italiana se abriga, ali no Calçadão da Voluntários da Franca. Então, vou mostrar para vocês um pouquinho dessa documentação e falar um pouquinho da construção dessa nova sede, tá? Como eu disse para vocês, então, esse desejo, né, de ter uma sede sempre apareceu nas atas, né, nos documentos da Sociedade Italiana. Essa construção da nova sede, ela demandou, então, muito planejamento e trabalho por parte dos associados,
porque o edifício deveria atender, então, às normas exigidas pela municipalidade, né, de acordo com as construções modernas, né, do período, então, todo um código que a municipalidade elaborava para poder aprovar essas construções que deviam estar, então, à altura dessa nova cidade, dessa Franca moderna, né? Então, a gente tem aqui, por exemplo, a planta, né, que foi apresentada, que foi a planta aprovada para a construção da sede. Essa é a planta, então, que foi localizada no acervo histórico, no Arquivo Histórico Municipal de Franca. A planta se encontra digitalizada, também disponível na Sociedade Italiana de Franca hoje, para quem quiser consultar. E tem todo um mistério aí em torno da autoria dessa planta, que a gente vai falar daqui a pouquinho, tá bom? Então, na década de 30, né, começam a mobilização e arrecadação de fundos para a construção dessa nova sede. O terreno, então, foi adquirido ali na antiga rua Jorge Tibiriçá, que é a atual Voluntários da Franca, né? E essa nova sede, ela vai envolver, então, um trabalho intenso de doações e de arrecadações de várias formas para poder conseguir o valor necessário, né, para chegar aí no padrão exigido para essa construção. Então, bom, a gente teve até organização de concurso interno na sociedade italiana para poder escolher, né, a fachada do novo prédio. Não há registros do andamento, né, deste concurso, só que este concurso iria acontecer, iria ter premiação e a planta escolhida, então, seria aquela que deveria ditar, então, né, o andamento da obra, seria aquela que deveria ser, melhor dizendo, a planta deveria orientar, então, a construção dessa nova sede. A gente tem aqui essa planta, que foi a planta aprovada, e uma outra planta que também foi encontrada no Arquivo Municipal de Franca, que é assinada pelo Bonaventura Cariolato, né, que é um arquiteto, construtor e artista italiano famoso aqui em Franca. Essa planta, assinada pelo Bonaventura Cariolato, ficou em segundo lugar neste concurso, mas, curiosamente, não encontramos registro da autoria da planta que ficou em primeiro lugar, tá? Porque esses registros foram interrompidos e, claro que, cruzando informações e avaliando e analisando as características atuais do prédio, chegou-se à conclusão de que esta planta, a planta original, também pode ser atribuída ao Bonaventura Cariolato por conta, né, das características da sua arquitetura, do seu desenho, enfim. O Cariolato também vai ser o responsável por acompanhar essa obra. Ele não é um engenheiro responsável pela construção, mas ele acompanha a obra, então, com certeza, ele influenciou bastante nessa construção. Nós temos aqui na documentação fiscal da Sociedade Italiana informações bastante detalhadas, né, de como seria cada detalhe, né, de cada cômodo dessa edificação. A gente, então, pode dizer que o edifício se enquadra no estilo eclético, né, que mistura influências arquitetônicas e artísticas diversas aí. Os ornamentos da fachada, vou colocar uma foto aqui para a gente ver um pouquinho. Os ornamentos da fachada geralmente eram feitos no chão, né, e depois assentados, e todas essas características confirmam a tendência estética conservadora adotada pelo Cariolato, né, que não costumava adotar elementos da arquitetura moderna em suas construções. O arquiteto francano, pesquisador também da arquitetura e da história da cidade, Mauro Ferreira, também concorda que essa planta pode ser atribuída ao Cariolato, né, e ele lembra que o Cine São Luís e a antiga Bomboniere, localizada em frente ao Cine, também são atribuídos ao Cariolato, embora não se tenham registros oficiais disso, mas todos esses dados, dessas características, né,
da arquitetura do Cariolato nos levam a crer que sejam obras dele, né? Porque elas apresentam traços do mesmo tipo, né? Então a gente pode levantar aí, reforçar até essa hipótese. Bom, então, em 33 começa a concorrência para a construção da nova sede, todos os detalhes são informados nos documentos oficiais, e somente empreiteiros, sócios da sociedade poderiam concorrer. É interessante, então, notar aí, né, o fortalecimento da categoria, e também é interessante notar a diversidade da mão de obra, né, e dos saberes e fazeres que os italianos trazem para Franca nesse momento. A maioria, todos os trabalhadores, desde empreiteiros, arquitetos, pedreiros, pintores, artistas que fizeram, né, os detalhes do salão, todos eles italianos, tá? Esses documentos informam cada detalhe da construção, né, que deveria de servir de base, aí, então, para a planta que foi proposta, desde materiais empregados até, enfim, tipos de viga, de pavimento, de rodapé, ladrilhos, pinturas, instalações elétricas, tudo isso é detalhado e mostra para a gente também mostram bastante detalhes das características das construções desse período aí, da chamada Belle Époque, já tardia, né, que é já década de 30. Além das condições de pagamento, né, também estavam estipulados nesse contrato, e a obra aprovada, né, a proposta aprovada, então, o valor da construção, aliás, foi fixado no contrato e era de 69 contos e 200 mil réis na época, tá? Esse projeto, na época, ficou a cargo do engenheiro Alberto Schirato, né, que era sócio, então, da sociedade italiana, e a obra foi iniciada em maio de 33 e a expectativa é que ela fosse finalizada em dezembro do mesmo ano, mas devido a dificuldades financeiras, só em 35 essa nova sede foi, então, inaugurada. A gente tem aqui, então, a primeira página do Jornal do Comércio de março de 1935, né, que dá conta, então, da cerimônia de inauguração dessa nova sede. Então, essa crônica, ela vai descrever com detalhes a festa de inauguração, os detalhes do riquíssimo salão, de toda a arquitetura, a composição, então, dos membros da sociedade italiana e todo o esforço que foi feito, né, por essa entidade para construir essa sede. E importante destacar também que em outras publicações, a inauguração desse prédio é colocada como um marco para a expansão e modernização do centro da cidade de Franca, para o progresso de Franca. Então, são manchetes como Franca progride, né? E aí, então, detalhando a beleza e toda a riqueza de detalhes da edificação, e falando, então, também de como a presença de um edifício desse porte na cidade de Franca, com um amplo salão social, iria contribuir para a vida cultural, para a melhoria, né, das condições da vida cultural na cidade de Franca. Aqui nós temos mais uma fotografia da época, aqui já de 1945. Infelizmente, essas fotografias, elas não têm autoria, né, ainda identificada, são fotografias que fazem parte do acervo do Museu Histórico e do Arquivo Municipal de Franca, então, destacando também a importância, né, de pesquisa e conservação nesses acervos municipais aqui da cidade. Outra fotografia aqui, que faz parte do acervo do Museu Histórico, já da década de 50, onde a gente pode ver com mais detalhes aí o calçamento, né, da rua, que hoje é totalmente diferente, é um calçadão, outras lojas, né, aqui que faziam parte do comércio local, e o prédio da Sociedade Italiana sempre em destaque, né, se destacava por suas dimensões, por suas características modernas, né, e também na parte superior do prédio já estava prevista desde o início
alocação, né, desses cômodos para o comércio, então sempre foi destinada ao comércio, né, essa parte inferior do edifício até hoje funciona assim como forma de arrecadar fundos também para essa entidade. Pessoal, já finalizando, já me prolonguei bastante, vou falar um pouquinho aqui, então, à medida que eu for mostrando a documentação, eu vou falar da importância, então, dessa pesquisa para a gente e para a conservação do patrimônio e preservação da memória na cidade de Franca, ok? Aqui nós temos documentos que fazem parte do acervo pessoal da sociedade italiana que foram recuperados, né, nessa pesquisa. Aqui é um diploma que o associado recebia, então a riqueza, né, de detalhes desse diploma também, desde a arte até a questão dos valores que eram defendidos aqui pela sociedade italiana, né, a fraternidade e o trabalho como um dos valores centrais aqui, comércio, indústria, instrução e liberdade são pilares também, enfim, toda uma estética, né, desse cartaz aqui que a gente depois pode detalhar melhor, e que está em diálogo, então, com esse período, né, que a gente está discutindo aqui das questões culturais, arquitetônicas e, enfim, que vai também influenciar toda a indústria gráfica do momento, né, está tudo isso envolvido aqui. Nós temos algumas fotos de celebrações, infelizmente não são muitas fotos, celebrações que aconteciam, né, nas reuniões, sempre após cada reunião, tradição acontecer as confraternizações na Sociedade Italiana de Franca, até hoje é assim. Então, essa foto aqui é de 1939, por exemplo. Dá para a gente observar algumas características do antigo salão, né, a pintura antiga, esse barrado que infelizmente não existe mais, porque com as constantes reformas, algumas características originais foram se perdendo. Aqui o salão principal, que se tornou uma referência na cidade, né, era o salão alugado para os principais bailes, que aconteciam em Franca nas décadas de 30, 40, 50, até a década de 70, então o salão era bastante amplo, né, e várias entidades como o Rotary, por exemplo, alugavam um espaço para promover suas festividades. A gente pode observar aqui a riqueza de detalhes também das pinturas, né? O piso de peroba rosa, os arcos que eram bastante comuns na arquitetura da época, luminárias, enfim, bastante detalhes aí. Na documentação que a gente recuperou, mesmo na documentação fiscal, a gente consegue perceber a importância, como eu disse para vocês, desses saberes diversos que os italianos estavam trazendo, então, para o centro urbano de Franca, né? Por exemplo, aqui, a família Pressoto, como agente autorizado Ford, a família Silurzo, que era especializada em fogos de artifício, Antônio Cerchiaro, que era especializado em construções, né? Também aqui o Cariolato, que tinha fábrica de móveis, carpintaria e também era construtor na época. Casa Palermo, que tinha artigos escolares, artigos para casa, vestuários, enfim. Então, toda uma diversidade, né, do comércio da cidade de Franca, que está ligada, então, a essas famílias que vieram para Franca, se fixaram principalmente no centro urbano, não estão necessariamente ligados à lavoura cafeeira, como os estudos do Rogério Nax Faleiros mostram, são pessoas que se fixam diretamente na cidade, na maioria das vezes, que já tinham algum capital, e investem na prestação de serviço e comércio na cidade de Franca. A família Pussi, né, que tinha tipografia e papelaria, e também estava ligada ao ramo de padarias, como até hoje. Antônio Grise, médico e operador, que era uma profissão que se destacava bastante também nesse centro moderno da época, né, nos centros urbanos modernos. Oficina de veículos, carpintaria, ferraria, da família Beghelli. Então, a gente tem inúmeras documentações que mostram para a gente esse mosaico, né, de profissões, de atuações e de
situações em que os imigrantes italianos associados à sociedade italiana compunham. Bom, pessoal, nós já temos aí um tempinho avançado da nossa fala, então eu vou mostrar para vocês um pouquinho agora do que foi esse trabalho de curadoria, né? O que foi esse trabalho de curadoria e como é que a gente pode pensar as questões do patrimônio vinculadas a essa trajetória aí da sociedade italiana de Franca. Como eu disse para vocês, as documentações são muito variadas, elas foram recuperadas, né, higienizadas, recuperadas, restauradas. As atas da entidade são atas manuscritas, né, então toda uma riqueza de detalhe no idioma italiano. Como eu disse para vocês, trazem informações desde a composição da entidade, sua atuação, até a origem dos sócios, a composição dessas famílias, né? Então, são dados bastante diferenciados. Essas atas, elas foram todas higienizadas, além da leitura histórica, né, para colher esses dados, foram higienizadas, foram digitalizadas com a parceria do Arquivo Municipal de Franca, né? E acondicionadas hoje de forma correta, né, em papel acid free, embalagens próprias, e estão todas disponíveis para consulta, assim como toda a documentação da sociedade italiana, hoje organizada, né, num acervo bastante rico, como eu disse para vocês, são documentos de origens bastante diversas, inclusive documentação fiscal também, né, que alguma parte está disponível para consulta, outra ainda é só mesmo para consulta interna, mas que mostra para a gente, então, possibilidades infinitas de pesquisas, né, de acordo com os interesses múltiplos aí. Hoje, vocês me perdoem a qualidade dessas fotos, mas eu não consegui as outras fotos melhores, para vocês terem ideia aqui, então, esse trabalho de curadoria, ele também se preocupou em orientar e recuperar algumas características da edificação, né? Então, cruzando essa documentação, cruzando fotografias e fazendo um trabalho ali no local, foi possível a gente recuperar, por exemplo, informações sobre a pintura original do prédio, que era branca com esses detalhes, esses ornamentos em verde, né? Essa porta e esses vidros são originais, foram recentemente restaurados, né? A entidade achou por bem manter essa cor, não manter a cor original, foi uma opção dos membros da entidade, mas destacando todos os detalhes da fachada, né? Enfim, que compõem essa fachada de forma original. Então, a gente tem aqui os detalhes, né, da fachada, do símbolo da sociedade italiana, enfim. Embora esses vídeos não sejam originais, a gente tem aqui uma manutenção das características originais de acordo com as possibilidades também, né, da entidade e do que a gente tinha de conhecimento, né. Houve uma preocupação em recuperar características da pintura original do salão, então foi feito aqui um painel mostrando como era a pintura original, né. A gente tem aqui um detalhe do